O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. João capítulo 14, versículo 2, diga-se comigo: na casa de meu Pai. Na casa de meu Pai Há muitas moradas. há muitas moradas. Feche os teus olhos, diga isso de novo, mas se escutando. Na casa do meu Pai. Diga isso: na Na casa casa do meu Pai de meu Pai tem muitas há moradas. muitas moradas. Vocês sabem que todo mundo aqui certamente já ouviu de alguém equivocadamente falando que Deus castiga. Talvez você já disse isso para alguém sem, inclusive, saber o que estava falando. A gente às vezes repete as coisas sem saber de fato se aquilo tem fundamento, tem base. A gente vai como papagaio repetindo coisas prontas que nós compramos de alguém, sabe lá, meu Deus, de onde veio isso? Então a gente de vez em quando escuta isso, ou escutava até com muito mais frequência em tempos passados, de que acontece alguma coisa ruim com a gente, castigo de Deus. Nasce alguém com uma deficiência, castigo de Deus. Alguém atropelado na avenida, castigo de Deus. Alguém perde o emprego, castigo de Deus. A pandemia que está aí, castigo de Deus. E nós achamos que isso é natural. Deus é um grande castigador. Inclusive alguns pregadores também afirmam isso, também sem nenhum embasamento bíblico e tampouco teológico. Estou dizendo isso por quê? Porque este evangelho me dá base bíblica, teológica, para que eu possa então dizer isso. Deus é essencialmente amor. E se Deus é essencialmente amor, Ele não pode ser um Deus vingativo. As coisas acontecem na nossa vida por consequência daquilo que nós escolhemos, minha gente. Se você está escolhendo a maldade, você não vai colher bondade. Mais cedo ou mais tarde, a maldade que você pratica contra alguém, ela vai te visitar. Não é castigo de Deus, é consequência das tuas escolhas. Ponto. Se o semáforo está vermelho para você, não atravesse. Você tem a liberdade para atravessá-lo, mas sabe que não deve fazer. Porque é imprudente se você atravessar nesse momento, porque você pode ser atropelado. Não é castigo de Deus. Quando eu atravesso uma rua, é necessário que eu olhe para os dois lados. Senão, em algum momento, eu posso, em mão dupla, ser atropelado. E não foi Deus quem me empurrou, foi eu que fui imprudente, faltou a atenção. O texto diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Entre tantas palavras tristes que nós podemos ouvir aqui nesta terra, nesta passagem rápida que nós
estamos tendo aqui, alguns já tiveram, já até foram embora, outros estão nascendo e também vão ficar por algum tempo aqui, mas sempre é muito rápido. Uma das palavras mais terríveis de se ouvir aqui na terra é justamente: não temos lugar para você aqui. Você não é bem-vindo aqui. O latim tem uma expressão que os romanos usavam muito forte: persona non grata. Você não é bem-quisto, não há lugar para ti. No ventre de Maria, quando estava sendo formado, gestado, humanamente falando, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, logo no momento que Maria começa a sentir as dores de contração, eles estão atrás de um lugar para que o menino, para que o bebê, para que Maria pudesse então gerar o seu filho. Batendo em uma das portas, a primeira palavra, a primeira frase que José e Maria escutaram foi: não temos lugar para vocês. Direto ou indiretamente, isso também repercute naquele menino, naquela criança, naquele bebê que estava sendo gerado no ventre de Maria. Tanto é verdade que o Senhor nasce numa estrebaria, no lugar dos animais. Maria o coloca no coxo. E aí nós percebemos que logo no início da sua vida terrena, a primeira frase que ele ouve: não temos vaga para você. Ok, ele vai crescendo na graça, na estatura, na sabedoria diante de Deus dos homens, diz a palavra. Lá por volta dos seus 30 anos, começa o seu ministério público. De repente, Jesus começa a causar problemas nos religiosos da época, e isso levará ele logo em sequência ao julgamento, antes a prisão e consequentemente a sua morte na cruz. Quando você olha para a cruz e vê lá no Calvário cruz e Jesus, você tem uma segunda informação: estamos te matando, estamos te crucificando assim, porque não temos lugar para você aqui na terra. O cara começou numa exclusão e o cara terminou numa exclusão. Nós não temos vaga para ti. Você não é bem-vindo entre nós judeus e nem os romanos. Se esse Jesus, que é Deus, fosse vingativo, e resolvesse vingar o que fizeram com ele, com as gerações passadas e com a nossa geração, nós estaríamos fritos. Porque a gente vai morrer em algum momento. E você imagina que depois da morte, Deus fala assim para nós: não tem lugar aqui para você não, meu irmão. Você não me aceitou, você me rejeitou, você não se converteu, não mudou de vida, você foi indiferente à minha proposta, você foi indiferente ao meu amor, você foi indiferente ao meu sacrifício, você foi indiferente à minha presença no teu coração. Teu coração a vida inteira disse para mim: não tem vaga para você. Aliás, quando nós estamos no pecado, estamos dizendo: Senhor, não tem vaga para ti aqui dentro de mim. Então por que eu sei que Jesus não é vingativo? Porque eu sei que Deus não é um castigador? Por causa disso: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, lá no céu preparamos para ti um quarto, uma residência, com carinho, com amor, porque assim que você fizer a sua passagem, nós esperamos por ti na eternidade. Por isso que nós podemos olhar para esse evangelho e olhar para Cristo como um todo e perceber que Cristo é totalmente amor.
Por isso, minha gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Se Jesus não está batendo todos os dias no nosso coração e pedindo que nós abramos para Ele entrar, e nós estamos dizendo: Senhor, não há vaga para Ti aqui, não há vaga para Ti no meu coração. Mas Padre, como eu sei? Todas as vezes que você percebe que o teu pecado é maior que a graça na tua vida, toda vez que você percebe que a sua indiferença com as coisas de Deus está muito maior do que com as coisas do mundo, são todas essas coisas que são vestígios de que Deus está batendo na nossa porta e nós estamos dizendo: não tem lugar para o Senhor aqui. Em contrapartida, temos um Deus tão amoroso, que apesar de ser quem somos, preparou uma morada para nós, junto do Pai e do Espírito Santo. Que nós não percamos esta morada, que nós possamos tomar consciência de que nós estamos aqui somente de passagem. Toda vez que você for no velório de alguém, reflita também o teu próprio velório. Eu sempre que vou benzer um corpo como padre, como sacerdote da igreja, assim que a gente chega no velório, eu fico olhando também e pensando: logo, em breve, estarei eu aí. Não vivamos como se todo mundo morresse, menos nós. Não. Chega uma hora que vamos ter que voltar para casa. Por isso ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu costumo pensar que isso aqui é um grande acampamento aqui na terra. É só um acampamento. Ninguém mora no acampamento. O sonho de quem está acampado é ter uma casa, no mínimo. O acampamento, ainda que seja de férias, você vai lá com a tua família acampar na montanha, numa cidade turística, por exemplo, no meio das plantas, da floresta, dos animais, fica lá 15, 20 dias, sei lá, 2 dias e vem embora. E nós falamos assim: como é bom estar em casa, como é bom ter uma casa para a gente morar. É lógico, mas metaforicamente falando, tudo isso aqui é um grande acampamento. Chegará um dia que vamos desmontar a barraca e voltar para casa. E essa morte e essa passagem é pelo roteiro do ônibus da morte. Não tem como fugir disso. Portanto, cuida do teu coração. Às vezes ficamos tão embasbacados, ficamos tão, onde já se viu, lá no começo, quando Jesus estava no ventre de Maria, não ter um lugar adequado para que ele nascesse. Olha que absurdo, o Filho de Deus nasceu num coxo. Que absurdo, na sexta-feira santa, celebrar a morte trágica deste homem na cruz, pois seria mais trágico se 2000 anos depois, sabendo de tudo isso e sabendo quem ele é, nós não abríssemos o nosso coração para que ele entrasse e morasse aí dentro. Nós estamos caminhando para casa. Alguns já estão bem perto, outros estão no meio, uns estão começando, mas daqui a algum tempo todos nós estaremos na mesma casa, com o mesmo Pai, que é o nosso Deus. Cuida do teu coração. A Ele uma salva de palmas.